Ontem o Bitcoin fez mais um movimento de correção surpresa que acabou pegando bastante gente desprevenida. E por mais que tenha sido um movimento que não foi tão intenso em termos de valores, foi cerca de 2%, um pouco mais de 2% de queda, acabou gerando a maior quantidade de liquidações de contratos de compra de Bitcoin dos últimos anos. E isso por si só já é um valor relativamente aí importante para a gente compreender a estrutura de mercado atual e principalmente porque esse movimento de liquidação não foi aí por culpa do Fed, não foi por culpa de investidores americanos, mas sim muito provável de um fluxo institucional, fluxo de baleias que surgiu lá no mercado asiático. E é justamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, principalmente falando também sobre se nós devemos nos preocupar com essa queda atual ou se isso é mais um movimento de correção que pode apresentar aí um período de oportunidade de compra. Fica até o final que a gente vai responder todas essas questões. E quando eu falo de o maior evento de liquidações de contratos futuros dos últimos anos, eu estou realmente falando num grande volume de liquidações. Essa é a barra de volumes de liquidação de contratos de compra no Bitcoin ali em 24 horas, né? E como vocês podem ver, é a maior de todos os últimos meses aí que a gente tem visto, de todos os últimos 2 a 3 anos, mais ou menos, que nós não tínhamos visto um volume de liquidação tão significativo aqui no mercado futuro. E esse movimento de liquidação, caso você não saiba, é quando nós temos um contrato posicionado no mercado futuro e o preço vai na direção contrária desse contrato. No momento que o preço atinge um determinado valor ao qual esse contrato não tem mais capacidade de se manter aberto, ou seja, aquilo que está fazendo o financiamento desse contrato, né, a quantidade de capital que está mantendo esse contrato, que foi paga para manter esse contrato, já atingiu ali o seu limite e significa que o prejuízo já é aí 100%, ou seja, basicamente a posição é fechada de forma forçada. E esse movimento de liquidação foi bem intenso, de forma aqui a nós identificarmos quase 3 bilhões de dólares em liquidações em 24 horas, tá? Esse é um print de ontem, então não é necessariamente das últimas 24 horas de hoje para ontem, mas sim aí de ontem para domingo. E essa imagem aqui é bastante relevante porque ela nos mostra que dos 2,95 bilhões de dólares que nós chegamos a ter ali no intervalo de 24 horas, 2,86 foi de contratos de compra, né? Então você consegue ver aqui, ó, que basicamente toda a predominância foi de contratos de compra. Isso significa que, por mais que o preço tenha se movido não tão de forma grande, né? Não foi um movimento tão grande assim, isso já foi o suficiente para liquidar uma série de contratos comprados, de gente que estava apostando na alta do Bitcoin. Isso daqui acaba nos trazendo uma informação que é a primeira informação crucial para entender esse movimento de preço que nós tivemos nos últimos dias, é que nós tínhamos uma estrutura de mercado altamente alavancado na compra, ou em outras palavras, como eu costumo dizer lá para os nossos assinantes do Block Trends Pro, excessivamente otimista. Então todos os períodos quando nós temos um período, todas as vezes que nós temos um período de otimismo excessivo, geralmente nós temos correções de mercados e normalização, principalmente no mercado futuro. O mercado futuro ele precisa se normalizar e todas as vezes que está muito esticado na ponta compradora ou está muito esticado na ponta vendedora, que também acontece, nós temos squeezes, ou seja, varreduras, né, limpezas de mercado em uma das pontas. O que nós tivemos do domingo para a segunda foi um long squeeze, ou seja, uma limpeza de contratos comprados de Bitcoin, e isso daqui trouxe essa alta volatilidade durante aquele período e fez com que a gente regredisse aí para próximo dos 111, 112 mil dólares após ter atingido ali os 117 mil dólares também. E a primeira coisa que também me chamou a atenção aqui nessa estrutura foi que boa parte desse volume do mercado total, tá? Então, quando eu estou falando ali de 2,95 aqui em cima, esse valor se refere a basicamente o mercado total. Eu não estou falando somente do Bitcoin, porque somente do Bitcoin foram 770 milhões de dólares, tá? E esse gráfico aqui é do Bitcoin, mas esse valor de 2,95 é do mercado total. Isso daqui nos revela que boa parte do volume, né, ou seja, a maior predominância desse volume foi de altcoins, né, de outras criptomoedas que estiveram também refletindo aí esse posicionamento e principalmente, né, um dos principais volumes aqui foi relacionado àquilo que foi liquidações de contratos de compra de Ethereum lá na Hyperliquid. Tinha uma quantidade muito grande de posicionamentos comprados lá, inclusive, por falar em Hyperliquid, ela foi a exchange que mais registrou volume de liquidações, né? Você pode perceber aí que de todos aqueles
2,95 bilhões, cerca de 1,41 bilhão de dólares estava posicionado na Hyperliquid. E agora nós temos duas principais informações que nos ajudam aqui a compreender esse movimento. E caso você não é inscrito aqui do canal e não acompanhe todos os vídeos que eu posto aqui, eu tento sempre trazer investigações analíticas, eu tento ao máximo retirar aquilo que é a minha opinião daquilo que eu trago para vocês. Tudo que eu tento trazer é basicamente baseado em dados e principalmente em análise on-chain. E como a gente consegue identificar aqui esse tipo de movimento sendo predominante na Hyperliquid e no momento onde ele ocorreu, existe uma probabilidade muito grande desse fluxo de capital, né? Ou seja, dessas ordens de venda que atingiram o mercado do Bitcoin e também atingiram o mercado de vários outros criptoativos, terem se originado lá na Ásia. E uma das pistas que nos traz essa visão é justamente o momento, né? Então, a hora onde essa venda, esse processo de venda massiva ocorreu. Se você estiver vendo aqui essa linha azul que eu marquei aqui no gráfico, ela é justamente a abertura do mercado asiático, principalmente nesse caso, né? Nessa hora em específico, é a abertura do mercado cambial de Forex lá em Tóquio. Então, todas as vezes que o mercado cambial, que é negociado muito similarmente ao mercado cripto também, após a abertura desse mercado asiático, nós temos apenas algumas horas, né? Então apenas alguns momentos, algumas sessões logo após, e depois nós temos aqui um alto volume de venda que derruba o mercado, que derruba o Bitcoin de forma intensa. Isso aconteceu logo após a abertura do mercado asiático. Se estivesse ocorrendo já aqui ou já aqui, talvez isso não seria relativo ao mercado asiático em si, mas por ter feito, né, por esse movimento de venda, esse dumping ter ocorrido logo após a abertura do mercado asiático, isso nos dá uma pista muito clara de que nós tínhamos entidades, né, grandes players ali, baleias, se posicionando na venda justamente lá na Ásia, né, enquanto boa parte do Ocidente estava dormindo ou não estava fazendo nada em relação ao mercado, o mercado asiático já estava ali se posicionando. E a gente consegue ver, inclusive, uma série de contratos de venda, como você consegue ver aqui nessa barra. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é basicamente as ordens que são posicionadas no mercado futuro. Nós conseguimos ver que já tinha uma alta quantidade de ordens de venda se posicionando no mercado. Isso daqui já mostrava uma inclinação a um possível processo de venda que iria atingir o mercado. E é importante entender que aquela parte lá da Hyperliquid, porque quando nós olhamos em mercado asiático, nós podemos falar de vários países, né? Mas nós temos dois principais, que é o Japão e também a China. E no que diz respeito à China, caso vocês não se lembrem, ela é proibida, né? Então os chineses são proibidos de negociar Bitcoin lá no país e também proibidos até de manter Bitcoin. Então existe uma série de coisas aqui que até nessa notícia vocês podem ver aqui, ó, que eles abordam que além das proibições relacionadas ao trading e à mineração, a China também baniu aí a posse, né, privada, ou seja, fazer autocustódia de Bitcoin, etc. Então, muitos investidores que, obviamente, ainda continuam executando ordens e continuam negociando, por mais que seja proibido lá por lei, fazem isso através de exchanges descentralizadas. E lembra que eu falei da Hyperliquid? Hoje ela é talvez uma das principais exchanges descentralizadas que nós possuímos no mercado para negociação de mercado futuro, e isso aí trouxe um grande volume de liquidações. Isso mostra que boa parte desse volume que foi negociado naquele momento foi justamente derivado de investidores aí lá da Ásia, né, lá da China. E aqui nesse gráfico, aqui nessa tabela, vocês conseguem identificar justamente que nas últimas 24 horas, a Hyperliquid ela correspondeu aí à sexta maior quantidade de volume em contratos futuros. Então isso revela que boa parte do mercado asiático está utilizando, e nesse caso eu estou falando do mercado chinês, está utilizando exchanges descentralizadas, e por isso que nós tivemos um alto volume de liquidações nesse período. E, além disso, não é só a questão deles terem negociado exatamente naquele momento e vindo exatamente da Ásia, mas também por conta da estrutura de mercado que costuma acontecer, né, que costuma ser ali no sábado e no domingo. Caso você nunca tenha estudado essa parte de liquidez e de livros de oferta, no sábado e no domingo nós temos a menor quantidade de volume e também de profundidade de mercado.
Nesse gráfico, nós estamos vendo aqui o volume do Bitcoin, volume do Ethereum e o volume das altcoins por dia da semana. E nós conseguimos identificar que os dois períodos com a menor quantidade de volume que existe é justamente no sábado e no domingo. Por mais que isso possa parecer óbvio, não é tão óbvio assim quando nós percebemos em termos de profundidade de mercado. Porque por mais que o Bitcoin e criptomoedas negociem 24 horas por dia, com a institucionalização do mercado, nós passamos a ter o período de maior volume e maior negociação durante os períodos de também negociação da Bolsa de Valores. Então isso traz uma perspectiva que no sábado e no domingo nós temos menor quantidade de liquidez nos livros de oferta. Ou seja, as exchanges e as plataformas de negociação possuem uma quantidade de posicionamentos de ordem mais fina, ou seja, isso significa que elas estão mais próximas do preço. Quanto mais próximas do preço, menor profundidade de mercado elas possuem. E a profundidade de mercado é justamente o que traz a quantidade de volatilidade que um determinado mercado, que um determinado ativo pode ter num determinado momento. Quanto maior é o volume de profundidade de mercado, ou seja, quanto maior é a quantidade de ordens para cima de venda e para baixo de compra, mais robusto é esse mercado e menos volátil ele vai ser a movimentos de grande impacto. Se um investidor grande posicionar uma ordem de venda ou de compra naquele mercado, ele não vai interferir tanto naquele book, né, naquele livro de ofertas, porque no final das contas, basicamente nós temos uma alta quantidade de posições naquele momento. Já se nós temos poucas posições, uma quantidade alta de ordens que vão sendo adicionadas podem fazer com que o preço varie bastante, porque no final das contas o preço só vai buscando aquelas ordens de venda acima e de compra abaixo, e é justamente esse balanço entre as duas que nos traz o que é o preço atual de mercado. Então, quando nós temos movimentos voláteis assim que acontecem no domingo, é justamente derivado de um cenário de baixa liquidez e de baixa profundidade de mercado. E nós conseguimos ver que, por conta dessa baixa profundidade de mercado, a atuação de baleias no Bitcoin foi extremamente relevante para essa queda de preço que nós tivemos agora entre o domingo e a segunda-feira, nesse caso, na madrugada de segunda-feira. Justamente porque baleias pressionaram venda, tá? Mas já começaram a reacumular. Mas antes da parte da reacumulação, o que nós conseguimos identificar aqui justamente é que durante a queda de preço do Bitcoin, baleias executaram mais de 43 mil Bitcoins de venda, ou seja, as reservas on-chain de baleias acabaram caindo aí mais de 43 mil Bitcoins, o que é um volume de capital bastante relevante, e por mais que o movimento de mercado tenha surgido e tenha se intensificado no mercado futuro, ao longo do dia, muitas baleias aproveitaram também para vender Bitcoin. E o preço do Bitcoin acabou não trazendo uma queda tão significativa assim, mas já foi o suficiente para fazer uma liquidação extremamente grande no mercado futuro, justamente porque tinha muita alavancagem lá posicionada naquele momento. E quando eu falei em termos de reacumulação, é justamente porque hoje, agora nós conseguimos identificar que, por mais que as reservas de baleias tivesse essa queda aí na segunda-feira, hoje na terça-feira nós já começamos a ver algumas posições de compra nos livros de oferta, principalmente aqui nesse caso na Bitfinex, né? Nós temos visto aqui uma ordem isolada, né? Algumas ordens isoladas de alguns milhões de dólares somente no livro de oferta da Bitfinex. Então você vai ter outros livros de oferta aqui, como na Coinbase negativo, na Binance negativo, na Kraken negativo, na Bybit negativo, e na Bitfinex nós temos um livro de ofertas positivo. E geralmente quando isso acontece é porque nós temos investidores institucionais lá do Ocidente aproveitando esse movimento de queda para comprar Bitcoin antes do varejo. E isso já pode estar sendo executado nesse momento, muito provavelmente já está sendo executado nesse momento com a queda de preços do Bitcoin. Mas não se enganem, por mais que essa queda do Bitcoin aí tenha afetado o mercado futuro e também tenha sido fortemente pressionado por distribuição de baleias do Bitcoin, na estrutura macro, né, ou seja, basicamente externamente ao mercado do Bitcoin, nós continuamos com fundamentos bastante positivos.
Esse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela para vocês é o percentual de bancos centrais ao redor do planeta que estão atualmente num formato acomodativo, ou seja, estão inserindo liquidez no mercado por meio de queda de taxa de juros e também de outras ferramentas de política monetária expansionista. Atualmente nós temos aí cerca de 83% de bancos centrais ao redor do planeta no modo acomodativo, ou seja, no modo de inserção de liquidez dentro do mercado. Isso daqui nos traz uma estrutura de mercado macro que ainda é pró-liquidez. Então, por mais que no curto prazo, no curtíssimo prazo, na variação ali de dias e horas, nós tenhamos esses movimentos de correções que são pontuais e que acabam acontecendo aqui derivado de alavancagem, derivado de plays institucionais atingindo o order book num período de baixa liquidez, na estrutura macro nós ainda temos uma dinâmica positiva em termos de liquidez. Isso tende a beneficiar os preços de ativos e principalmente criptomoedas e também o Bitcoin. E por mais que a estrutura macro ainda seja favorável à continuação de alta no Bitcoin, nós precisamos entender que o mercado ele é cíclico. Então existem períodos de correção que são mais intensos dentro da estrutura de ciclo. E mesmo com bancos centrais ainda nesse modo acomodativo, injetando liquidez dentro do mercado financeiro e com uma probabilidade muito alta do preço do Bitcoin continuar subindo nos próximos meses, nós não estamos no melhor momento do ciclo. Isso não significa que a gente vai continuar subindo nos próximos anos sem ter correções grandes que é conhecidas aí como bear markets. Isso é porque nos nossos modelos de topo nós já conseguimos identificar que a festa ela está mais perto do fim do que no começo, como eu mostrei aqui, porque nós basicamente já saímos aqui, né? Nós já deixamos aquelas regiões que são historicamente as melhores regiões de acumulação do ciclo, que é mais próximo dos modelos de fundo, não é? Então, à medida que o mercado avança, que ao longo dos anos, nós vamos nos aproximando das regiões de topo e é muito provável que quando nós atingirmos essa estrutura de topo, o mercado acabe fazendo um movimento corretivo de forma bem mais significativa. Deixem aí nos comentários, inclusive, se vocês gostariam de ver mais perspectivas assim sobre estrutura de ciclo e principalmente como se posicionar dentro do ciclo, né? Como você fazer negociações ao longo do ciclo para otimizar a sua acumulação e otimizar a sua estrutura de investimento. Eu costumo falar isso bastante lá para os nossos assinantes do Blocktrends Pro, inclusive esse gráfico que eu mostrei para vocês dos modelos de topos e fundos é um gráfico que é atualizado semanalmente para os nossos clientes. Obviamente aqui no vídeo eu não posso mostrar os valores dos topos e nem dos fundos para vocês, mas lá no Blocktrends Pro, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, tem todas as informações de como você pode acessar esse modelo e acessar vários outros aqui que nós fazemos também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre fazendo esse tipo de atualizações, e deixem aí nos comentários se vocês gostariam de ter mais esses vídeos relacionados a como se posicionar dentro da estrutura de ciclo, melhores momentos de compra, melhores momentos de venda, e eu vejo aqui se dá para trazer e encaixar dentro da esteira de conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Se você tiver gostado desse tipo de material e você tem gostado do tipo de conteúdo que eu tenho feito aqui no meu canal, aproveita, se inscreve aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos que eu vou estar fazendo. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!